Olá pessoal, então dando sequência ao nosso conteúdo da unidade curricular de cadastro, vamos falar agora um pouco das questões relativas ao georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos. E aí vamos fazer aqui um pequeno comparativo, porque a nossa legislação territorial no Brasil, ela separa, né, ela faz uma distinção entre o imóvel ser rural ou o imóvel ser urbano. E aí, em relação ao georreferenciamento, nós vamos encontrar também particularidades que precisam, portanto, atender à legislação territorial. Eu vou iniciar pelos imóveis rurais. E por que eu vou iniciar por eles? Porque no caso dos imóveis rurais, há uma legislação federal em vigor. Desde 2001, foi publicada a Lei 10/2007, que é conhecida como a Lei do Georreferenciamento de Imóveis Rurais. Então, o que acontece? Para os imóveis rurais, aí existe uma lei que determina que eles sejam georreferenciados e a forma como esse georreferenciamento deve ser. No caso dos imóveis rurais, o gerenciamento dessa base de dados ela está a cargo do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e da Reforma Agrária. Esse gerenciamento ele deve ser compartilhado com a Receita Federal, mas em princípio quem realmente faz o gerenciamento dos imóveis rurais, da base de dados dos imóveis rurais, é o INCRA. E a Lei Federal, a 10/2007 de 2001, ela determina inclusive que hajam mecanismos de cooperação e de troca de dados com os cartórios de registros de imóveis. Então, o georreferenciamento de imóveis rurais ele é todo regulamentado, né? E ele tem inclusive norma técnica e manuais de orientação. A norma técnica e os manuais de orientação do INCRA, eles têm força de lei, tá? Então, como a responsabilidade do gerenciamento é do INCRA, essa norma e os manuais que seguiram a norma, eles têm força de lei. O que significa, e nós vamos repetir isso aqui várias vezes, o que significa que para georreferenciamento de imóveis rurais só pode ser feito o que está previsto no manual, na norma técnica e nos manuais de orientação. Repetindo, só pode ser feito o que está previsto nos manuais e na norma técnica, tá? O que é interessante, né? Porque isso nos dá uma diretriz, isso dá um norte de como o georreferenciamento deve ser feito, e aí não fica aquela situação de cada um por si, cada um fazendo do jeito que acha que deve ser feito, com os padrões que acha que deve ser feito, no formato que acha que deve ser feito. A normatização, nesse caso, ela é bastante eficiente, ela é bastante interessante. E o georreferenciamento de imóveis rurais, ele tem também um sistema nacional, que é o SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA, aonde toda a base de dados de imóveis georreferenciados vai sendo alimentada, tá? Então, no caso dos imóveis rurais, esse é o cenário atual. A área rural responsabilidade, né, o gerenciamento do território rural é responsabilidade do INCRA. Existe uma lei em vigor, a Lei 10/2007 de 2001. Existem uma série de decretos, tem a norma técnica, tem os manuais de orientação e existe também um sistema nacional, um sistema único que faz a gestão fundiária, que é o SIGEF. Agora vamos para o outro lado, no caso dos imóveis urbanos. E aí o comparativo vocês vão vendo como para os imóveis urbanos é diferente. Porque para os imóveis urbanos não há uma lei
em nível nacional, nível federal aí, que ampare legalmente como o georreferenciamento deve ser feito. Então não há lei que diga que isso seja obrigatório, né, e como isso deve ser feito. Há uma exceção, agora mais atual, né, mais recente, que é a questão da regularização fundiária. Em 2018 saiu um decreto federal que normatiza ali a questão dos processos de REURB nas prefeituras, né, no território urbano aí administrado pelas prefeituras municipais. E isso é legalmente é o único marco realmente em vigor referente aí a imóveis urbanos. Então, nos processos de REURB deve ser feito o georreferenciamento conforme o decreto publicado ali no ano de 2018. Esse decreto, inclusive, ele, apesar de ser um marco legal e estar em vigor, está sendo tentado, há várias tentativas de implementação dele por parte das prefeituras, mas ele tem uma série de fragilidades, ele tem inclusive alguns erros conceituais que nós veremos mais adiante quando tratarmos do georreferenciamento de imóveis urbanos. E não há para os imóveis urbanos uma normativa técnica. Não há lei e não há uma normativa técnica como há para os imóveis rurais. E também não há um sistema aí integrador. Aí eu deixo a interrogação no ar se o sistema da Receita Federal, o SINTER, lançado também ali entre 2017 e 2018, que se propunha a ser um sistema de integração de bases de dados geoespaciais em nível nacional, se esse SINTER vai ser esse sistema integrador para os imóveis urbanos georreferenciados. Então vejamos no comparativo que no caso dos imóveis rurais, as questões referentes a cadastro andaram no Brasil, né? Nós já estamos aí com quase 20 anos de publicação da Lei 10 de 2007, a norma, há manuais técnicos em vigor, há um sistema de gerenciamento nacional, que é o SIGEF. No caso dos imóveis urbanos, não há, até o momento, não há amparo legal, né, exceto para a regularização fundiária, não há norma técnica e não há também um sistema integrador. Eu vou interromper esse vídeo por aqui e aí na sequência a gente volta para falar sobre o georreferenciamento de imóveis rurais, sobre a norma técnica do INCRA e sobre os manuais técnicos de georreferenciamento.